Olá pessoal, eu sou Bruna e hoje nós vamos falar um pouco sobre notação científica. Antes de falar sobre a notação científica propriamente dita, a gente precisa entender como é que funcionam as potências de base 10, beleza? Então vamos lá, primeiro a gente tem que lembrar o que é uma potência, né? Espero que vocês lembrem, mas se não lembram, vamos lá. Uma potência é uma forma simplificada de descrever uma multiplicação onde os fatores são iguais, beleza? Então, aqui ó, potência de base 10. Então eu tenho uma potência onde a minha base, ou seja, o fator que está se multiplicando é 10. Então, eu tenho um expoente aqui qualquer. O expoente pode ser qualquer número, não é isso? Positivo ou negativo, mas né, a gente vai ver isso aos poucos. Ok. Se eu tenho a minha base 10, a gente vai lembrar umas coisinhas. Se aqui é 2, por exemplo, o expoente, se o expoente é 2, então eu tenho 10 vezes 10. Eu tenho dois fatores iguais a 10, certo? É isso que significa isso aqui. Eu tenho a minha base, que é o fator que está se multiplicando, e o meu expoente, que é a quantidade de fatores iguais, certo? Eu tenho dois fatores iguais a 10, ok? E quanto é que dá isso? A gente sabe, ou se não sabiam, saibam agora. Se eu tenho um número multiplicado por 10, ou se eu tenho 10 vezes 10, eu repito 1 vezes 1, e os dois zeros que estão aqui. Ok? Show de bola. Mas se fosse 10 elevado a 3? Ia ser 10 vezes 10 vezes 10. 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. Quantos zeros tem? 1, 2, 3. Então, meu resultado vai ter 3 zeros aqui. Beleza? Então, vamos lá. Quando o expoente da minha potência de base 10 é positivo, o que acontece? Quando o expoente é positivo, repare o seguinte. O que tem escrito aqui? Ó? A quantidade de zeros do resultado é igual ao número do expoente. É simplesmente isso que acontece. Se eu tenho 10 elevado a 1, 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. A gente já viu há muito tempo atrás aí que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Então, 10 elevado a 1 é igual a 10. Agora, 10 ao quadrado, ou 10 elevado a 2, é igual a 10 vezes 10, que, ó, 1 vezes 1 que dá 1, e os dois zeros. Show! Então, se eu tenho dois zeros no resultado, olha o 2 aqui. Então, meu resultado, a quantidade de zeros do resultado vai ser igual ao número do expoente, ok? Beleza. E aqui 10 ao cubo é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Que tem 3 zeros e o expoente aqui era 3. Mas se fosse 10 elevado a 4, mesma coisa, ia ser 10.000. Por quê? Não preciso nem fazer o cálculo, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Por quê? Porque é só repetir 1, pá, e a quantidade de zeros que tem é correspondente ao número do expoente. Se eu tenho um expoente igual a 4, então eu vou ter 4 zeros no meu resultado. Beleza? Agora vamos para o expoente negativo. Expoente negativo, você já deve ter estudado lá atrás, que quando eu tenho uma potência de expoente negativo, e a minha base é um número natural, um número inteiro, positivo, eu vou ter o inverso desse número, ok? A elevado a menos n é igual a 1 sobre, repare que todo número natural, ele tem como o denominador um 1zinho aqui embaixo, invisível, não é isso? Se eu pego esse a elevado a n e divido por 1, vai dar o próprio a elevado a n, beleza? Então, a elevado a n não, perdoe, a elevado a menos n sobre 1 é o próprio a elevado a menos n, ok? Show! Aí, se eu quero um expoente positivo nessa mesma base aqui, o que eu faço? Eu inverto, cara. Porque se eu tenho expoente negativo, quando eu inverter, o expoente vai ficar positivo. Aí eu vou mostrar pra vocês por quê. Isso daqui é o inverso de a elevado a n. Mas como assim? E repare que isso daqui também é o inverso de a elevado a n. Mas como assim, cara? Como assim? Lembra lá da propriedade de potências? Que multiplicação de potência de mesma base. Se eu tenho a elevado a n, repare que n é o oposto de menos n, beleza? A elevado a n vezes a elevado a menos n é igual, conserva a base, somos expoentes. A elevado a n menos n, que é igual a elevado a zero, que é igual a quanto? É igual a 1.
Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa! E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a elevado a menos n, esse mesmo cara aqui, é igual a esse cara aqui. Ah, mas por que, cara? Porque repare que se eu fizer ó, a elevado a n vezes 1 sobre a elevado a n, isso aqui vai ser igual ao quê? Multiplicação entre fração e número natural. Eu tenho a elevado a n vezes 1, que dá a elevado a n. Aqui embaixo desse a elevado a n tem um umzinho imaginário aqui, né? Imaginário não, viu, gente? Ele é um que realmente existe. A elevado a n vezes 1, que dá a elevado a n. Olha só, isso tem o mesmo número, números iguais se dividindo. Se eu tenho a elevado a n dividido por a elevado a n, qual vai ser o resultado? Vai ser 1. Se eu tenho 2 dividido por 2, por exemplo, se aqui fosse um 2 dividido por 2, ia dar quanto? Ia dar 1. Beleza? Então, repare que isso aqui é igual a isso aqui. Os dois deram 1. Então, a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, ok? Espero que tenha ficado claro. Ok, beleza. Então, vamos lá. Se eu tenho a potência de base 10 e o expoente negativo, 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10 elevado a 1. Repare que quando eu inverto aqui, o meu expoente fica positivo. O que era negativo fica positivo, beleza? Então, 1 sobre 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, porque 10 elevado a 1 é o próprio 10. Aí, como é que eu vou resolver isso? Eu vou deixar assim? Não. Se eu fizer a divisão de 1 por 10, vai dar quanto? Lembra lá de alguns anos atrás, quando você divide um número por 10? 1 por 10, por exemplo, vai ficar 0,1. Ok? Vai ser 0, o número que está aqui em cima. Se ele for menor que o 10. Beleza? Nesse caso, sempre vai ser. Ok, então vamos lá. 10 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 10 ao quadrado. Repare que o expoente ficou positivo aqui, ó. 1 sobre 10 ao quadrado, que é igual, a gente já viu que 10 ao quadrado é igual a quanto? É igual a 100. Então, vai ficar 1 sobre 100, certo? Aí, a mesma coisa. Aqui, ó, eu fiquei com um zero antes da vírgula e nem um zero depois da vírgula. Aqui, eu vou ficar com 0,01. Ou, como eu leio essa fração? 1/100, não é isso? Aqui, mesma coisa, 1/100. E a de cima? 1/10. Aqui tem quanto? 1/10. Mesma coisa, ok? Beleza? Show de bola. Aí, o que diz aqui? A quantidade de casas decimais do resultado é igual ao módulo do expoente. Oh, meu Deus, o módulo do expoente, como assim? O valor absoluto do expoente é o valor, vou botar um aspas aqui, positivo dele, ok? Então, se eu tenho expoente menos 2 aqui, o módulo de menos 2 vai ser quanto? Vai ser 2, que é o valor positivo dele. Então, quantas casas decimais eu tenho nesse resultado? 2. Olha, 1, 2, beleza? Então, é basicamente isso daí. A quantidade de casas decimais do resultado é igual ao módulo do expoente. Então, vou contar, ó, 1, 2, olha só, o expoente tem 2 casas também. Opa, 2 casas não, é igual a 2. Show, beleza. Agora a gente vai para a notação científica propriamente dita. A notação científica propriamente dita serve para quê? Serve para simplificar as escritas de números muito grandes, ok? Os caras lá pensaram, oh meu Deus, como é que eu vou simplificar isso? Potência de base 10. É para isso que vai servir a potência de base 10 que a gente viu até agora, ok? Eu tenho aqui o número 150 milhões, beleza? E a gente sabe que quando os números têm zeros aqui, ó, significa que ele foi multiplicado por 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show. Então, tem um outro aqui, 7. Então, eu posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que 15 vezes 10 milhões. Deixa eu botar um X aqui para diferenciar do pontinho. 3. Ok, beleza. E aí? E aí, o que acontece? 15 vezes 10 milhões. Eu posso escrever esse 10 milhões como uma potência? Posso. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Repare que, olha só, a quantidade de zeros do resultado é igual ao número do expoente, quando o expoente é positivo. Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, 10 elevado a 3 é igual a 1.000. Então, eu vou repetir o 1, né? E coloquei a quantidade de zeros igual ao expoente.
Beleza? Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer o inverso disso. Vou repetir o meu 15 aqui. É igual a 15 vezes. E a gente vai escrever esses 10 milhões como uma potência de base 10. Vou colocar o meu 10 aqui. Elevado a quanto? Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, eu tenho 7 zeros, então vai ser 15 vezes 10 elevado a 7. Eu transformei esse produto aqui em uma notação. Aqui ainda não é uma notação científica, eu ia falar que era uma notação científica, mas ainda não chegamos lá, beleza? Tem um requisitozinho para que seja uma notação científica. É a forma mais simples, ok? Então vamos lá. Aí agora o segundo aqui. Repare que eu tenho 0,007. A gente viu isso em algum lugar. Onde foi que a gente viu? A gente viu isso no expoente negativo. Quando a potência de base 10 tem expoente negativo, eu tenho 0,0 alguma coisa. Certo? Ok, aqui é 10 elevado a menos 2. Show, ficou 0,01. Tá. Quantas casas decimais eu tenho? 2. Ok. Aí, quantas casas decimais eu tenho aqui no 0,007? Eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Então, eu posso escrever isso daqui como... Olha, vou andar aqui. É como se eu deslocasse essa vírgula aqui para a direita. 1, 2, 3 casas. Ok? Então, vai ficar 7 vezes 10 elevado a 3 ou a menos 3? A menos 3. Por quê? Porque eu tenho um número decimal aqui, eu tenho vírgula, eu tenho casas decimais. Beleza? Então, olha lá. O número escrito em notação científica é o produto, ou seja, a multiplicação de um número entre 1 e 10. Tá, guardem isso aí na mente de vocês. De um número entre 1 e 10 por uma potência de base 10. Ok. Aqui eu tenho 7 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza. 7 está entre 1 e 10. Então, eu já posso afirmar que isso daqui está escrito em notação científica. Mas o de cá ficou 15 vezes 10 elevado a 7. 15 não está entre 1 e 10. Então, a gente ainda pode aumentar aqui uma unidade no expoente. Como assim? Como é que você vai fazer isso? Se aqui tem 15, eu vou escrever um númerozinho com vírgula que esteja entre 1 e 10. Existem infinitos números entre 1 e 10, né? Então, ó, o que é que eu faço? Lembrando que como se, nessa primeira parte aqui, era como se tivesse uma vírgula zero aqui, né? Isso a gente sabe que zero, depois da vírgula, em tese, não tem valor, beleza? Então, é como se a gente tivesse deslocado essa vírgula aqui para o lado esquerdo. Quando a gente desloca essa vírgula para o lado esquerdo, o expoente é positivo, certo? Quando a gente desloca a vírgula, como no segundo caso aqui, para o lado direito, o expoente fica negativo, beleza? Então, aqui é como se eu tivesse uma vírgula aqui no 15, 15,0, beleza? Então, eu vou deslocar essa vírgula mais uma casa, para que esse número fique entre 1 e 10. Então, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a quanto? Se eu andei uma casa para cá, eu acrescento uma unidade no expoente. Vezes 10 elevado a 8. Beleza? Agora vamos para mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Se eu tenho, por exemplo, deixa eu pegar o caderninho, eu sou uma pessoa super preparada, gente. E eu não edito os vídeos, eu sou a melhor pessoa do mundo. Se eu tenho aqui, ó, 0,0000192 e eu quero escrever esse número em notação científica. Como é que eu vou fazer? Eu sei que ele tem que estar entre 1 e 10 e eu tenho que ter um produto entre esse número que esteja entre 1 e 10 por uma potência de base 10, ok? Então, para onde eu vou deslocar a vírgula? Para a direita ou para a esquerda? Se a vírgula está aqui, eu vou deslocar ela para a direita. E a gente já sabe que se eu deslocar a vírgula para a direita, o meu expoente da potência de base 10 vai ser negativo, né? Se vai ser negativo, então, eu vou ter o quê? Quantas vezes aqui eu vou ter que andar minha vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Por que 5? Porque se eu deslocar até aqui, vai ficar 19,2. E, ó, tem que estar entre 1 e 10. Então, vai ficar 1,92 vezes 10 elevado a quanto? Quantas vezes eu andei? Quantas casas vão ter aqui antes?
1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 10 elevado a menos 5. Bom, pessoal, foi isso. O vídeo ficou um pouco extenso. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixa seu like, deixa seus comentários aí, se gostou, se não gostou, o que acha que precisa melhorar, se foi bem explicado, se não foi, enfim. Tchau!